Um curso em milagres. Capítulo 16. O perdão das ilusões. 5. A escolha a favor da completeza. Ao olhar para o relacionamento especial, é necessário em primeiro lugar reconhecer que nele está envolvida uma grande quantidade de dor. Tanto a ansiedade como o desespero, a culpa e o ataque, todos esses estados estão presentes nele, interrompidos por períodos em que parecem ter desaparecido. Todos têm que ser compreendidos como realmente são. Não importa que forma tomem, são sempre um ataque ao próprio ser para fazer com que o outro seja culpado. Eu falei disso anteriormente, mas existem alguns aspectos do que está realmente tentando fazer que não foram tocados. Em termos muito simples, a tentativa de fazer com que o outro seja culpado é sempre dirigida contra Deus. Pois o ego quer que tu o vejas, e apenas ele, como culpado, deixando a filiação aberta ao ataque e sem proteção contra isso. O relacionamento especial de amor é a principal arma do ego para manter-te afastado do céu. Ele não parece ser uma arma, mas se considerares como o valorizas, e porque reconhecerás que não pode deixar de ser assim. O relacionamento especial de amor é a dádiva de que o ego mais se vangloria e aquela que maior apelo tem para aqueles que querem renunciar à culpa. É aqui que a dinâmica, entre aspas, do ego fica mais clara, pois, contando com a atração desse oferecimento, as fantasias que se foram em torno dele são frequentemente bastante evidentes. Aqui, em geral, se julga que elas são aceitáveis e até mesmo naturais. Ninguém considera esquisito amar e odiar ao mesmo tempo. E até aqueles que acreditam que odiar é pecado apenas sentem-se culpados, mas não corrigem isso. Essa é a condição, entre aspas, natural da separação. E aqueles que aprendem que ela não é de forma alguma natural parecem ser os antinaturais. Pois esse mundo é o oposto do céu, tendo sido feito para ser o seu oposto, e todas as coisas aqui tomam a direção exatamente oposta daquilo que é verdadeiro. No céu, onde o significado do amor é conhecido, o amor é a mesma coisa que a união. Aqui, onde a ilusão do amor é aceita no lugar do amor, o amor é percebido como separação e exclusão. É no relacionamento especial, nascido do desejo oculto do amor especial de Deus, que o ódio do ego triunfa. Pois o relacionamento especial é a renúncia ao amor de Deus e a tentativa de garantir para o seu próprio ser o especialismo que ele negou. É essencial para a preservação do ego que acredites que esse especialismo não é o inferno, mas o céu. Pois o ego não quer que jamais vejas que a separação só poderia ser uma perda, sendo a única condição na qual o céu não poderia existir. Para todos, o céu é completeza. Não pode haver nenhum desacordo em relação a isso, porque ambos, o ego e o Espírito Santo, o aceitam. No entanto, eles estão em completo desacordo em relação ao que seja a completeza e como realizá-la. O Espírito Santo tem o conhecimento de que a completeza está em primeiro lugar na união e depois na extensão da união.
Para o ego, a completeza está no triunfo e na extensão da vitória, entre aspas, até o triunfo final sobre Deus. Nisso ele vê a liberdade última do ser, pois nada permaneceria para interferir com o ego. Essa é a sua ideia do céu. E, portanto, a união, que é uma condição na qual o ego não pode interferir, tem que ser o inferno. O relacionamento especial é um instrumento do ego, estranho e antinatural, com o fim de unir inferno e céu e fazer com que eles sejam indistintos. E a tentativa de achar o que se imagina de melhor, entre aspas, dos dois mundos, simplesmente tem levado a fantasias de ambos e a incapacidade de perceber um ou o outro tal como é. O relacionamento especial é o triunfo dessa confusão. É um tipo de união do qual a união está excluída e a base para a tentativa da união repousa na exclusão. Que melhor exemplo poderia haver da máxima do ego? Busca e não aches. O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego aprega no relacionamento especial. Esse ser, entre aspas, busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto, quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar, entre aspas, pelo ser do outro. Isso não é união, pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria. E sente-se culpado pelo pecado, entre aspas, de tomar e nada dar de valor em troca. Quando o valor pode ele dar a um ser do qual ele quer se desfazer em troca de outro, entre aspas, melhor? Quanto valor pode ele dar a um ser do qual ele quer se desfazer em troca de outro, entre aspas, melhor? O ser, entre aspas, melhor que o ego busca é sempre um mais especial. E qualquer um que pareça possuir um ser especial é, entre aspas, amado, pelo que pode ser tirado dele. Nos casos em que ambos os parceiros veem esse ser especial um no outro, o ego vê, entre aspas, uma união feita no céu. Pois nenhum dos dois irá reconhecer que pediu o inferno e, portanto, não irá interferir com a ilusão que o ego tem do céu. E é essa que ele oferece para interferir com o céu. No entanto, se todas as ilusões são feitas de medo e não podem ser feitas de mais nada, a ilusão do céu nada mais é senão uma forma, entre aspas, atraente de medo, na qual a culpa é profundamente enterrada e emerge na forma de amor, entre aspas. O apelo do inferno está só na terrível atração da culpa que o ego oferece àqueles que depositam sua fé na pequenez. A convicção da pequenez está em todo o relacionamento especial, pois só quem se sente privado de algo pode valorizar o especialismo. A exigência do especialismo e a percepção de dar o especialismo como um ato de amor faria com que o amor fosse odioso. O real propósito do relacionamento especial, em restrita concordância com as metas do ego, é destruir a realidade e substituí-la pela ilusão. Pois só o ego é, ele próprio, uma ilusão. E só as ilusões podem ser testemunhas da sua realidade, entre aspas.
Se percebesses o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Não pensemos em sua natureza amedrontadora, nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza e nem na solidão. Pois esses são apenas atributos de toda a religião, da separação e do contexto total no qual se pensa que ela ocorre. O tema central em sua litania de sacrifícios é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. E é esse tema que é encenado no relacionamento especial. Através da morte do teu ser, pensas que pode atacar outro ser e arrancá-lo do outro para substituir o ser e que desprezas. E o desprezas porque não pensas que ele oferece o especialismo que exiges. E o odiando, tu o tornaste pequeno e indigno, porque tens medo dele. Como podes dar poder ilimitado àquilo que pensas que atacaste? A verdade veio a ser para ti tão amedrontadora que, a não ser que ela fosse fraca, pequena, indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste, com o poder que a arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e deixando-a impotente. Veja o quanto exatamente esse ritual é encenado no relacionamento especial. Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, no qual cada uma busca matar o seu ser e instaurar em seu corpo um outro ser que tire o seu poder da sua morte. Muitas e muitas vezes esse ritual é encenado e nunca se completa, nem nunca será completado. O ritual da completeza não pode completar, pois a vida não surge da morte e nem o céu do inferno. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus, às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é. Um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como um sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo. E o amor perdeu seu significado. Queres que isso seja possível, mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade? Se fosse possível, terias feito de ti mesmo um impotente. Deus não está com raiva. Ele meramente não poderia deixar que isso acontecesse. Nunca podes mudar a mente de Deus. Nenhum dos rituais que tenhas inventado, nos quais a dança da morte te deleite, pode trazer a morte ao eterno. E o substituto que escolheste para a integridade de Deus também não pode ter qualquer influência sobre ela. Não vejas no relacionamento especial nada além de uma tentativa sem significado de erguer os outros deuses diante dele e, adorando-os, obscurecer a insignificância que lhes é própria e a sua grandeza. Em nome da tua completeza, não queres isso, pois cada ídolo que ergues para colocar diante dele se coloca diante de ti, no lugar do que tu és.
A salvação está no simples fato de que as ilusões não são amedrontadoras, porque não são verdadeiras. Elas apenas aparentam ser amedrontadoras, na medida em que falhas em reconhecê-las pelo que são. E falharás nisso na medida em que quiseres que sejam verdadeiras. E nessa mesma medida estás negando a verdade, e assim falhando em fazer a simples escolha entre verdade e ilusão, Deus e fantasia. Lembra-te disso e não terás dificuldade em perceber a decisão exatamente como ela é e nada mais. O núcleo da ilusão da separação está simplesmente na fantasia da destruição do significado do amor. E a não ser que o significado do amor seja restaurado para ti, não podes conhecer a ti mesmo, já que compartilhas esse significado. A separação é apenas a decisão de não conhecer a ti mesmo. Todo esse sistema de pensamento é uma experiência de aprendizado, cuidadosamente inventada e programada para conduzir para longe da verdade e para dentro de fantasias. Entretanto, para cada aprendizado que te feriria, Deus te oferece a correção e a possibilidade de escapar completamente de todas as suas consequências. A decisão de escutar ou não esse curso e segui-lo é somente a escolha entre a verdade e a ilusão. Pois aqui está a verdade, separada da ilusão e não confundida com ela em absoluto. Com essa escolha, vem a ser simples, quando é percebida, é apenas como é. Pois só fantasias fazem com que a confusão na escolha seja possível, e elas são totalmente irreais. Esse ano é, então, o tempo de tomar a decisão mais fácil, com a qual jamais foste confrontado, e ao mesmo tempo a única. Atravessarás a ponte para a realidade, simplesmente porque reconhecerás que Deus está do outro lado, e aqui não há absolutamente nada. É impossível não tomar a decisão natural quando isso é reconhecido.